Oi gente, tudo bem? Nunca mais eu apareci por aqui, né? Então hoje eu resolvi fazer um vídeo com um assunto que foi uma votação no Story. O assunto que eu vou falar é um assunto chamado início de relacionamento, ou início de namoro, ou quando você tá conhecendo uma pessoa. Tem uma coisa que sempre acontece que eu quero falar aqui. Sabe que coisa é essa? Quando a gente está conhecendo alguém, a gente sempre cria várias projeções. A gente cria várias ideias, a gente cria várias fantasias sobre esse outro e sobre quem ele é. E claro que quando você está começando a conhecer alguém, você mostra seu melhor lado, você mostra suas melhores qualidades, você mostra suas melhores coisas. E aí esse outro vai achar que você é assim. A gente alimenta um monte de expectativa, a gente alimenta um monte de coisa na nossa cabeça e aí depois o que acontece é que a gente se frustra. Claro, porque se esse outro não corresponde às minhas expectativas, eu vou me sentir frustrada. E aí, quando esse outro mostra quem ele realmente é, aí a coisa fica difícil. Isso porque normalmente a gente pensa, ele mudou. E eu digo a você, ele não mudou. Ele sempre foi assim. Na verdade, quando você o conheceu, você conheceu uma projeção do que você estava querendo que ele fosse. Ou talvez você conheceu aquilo que ele estava mostrando pra você de melhor. E aí, o que fazer com isso? Quer dizer então que a gente não deve ter expectativa? De fato, o ideal seria que nós não tivéssemos expectativas ou que nós não alimentássemos expectativas diante dessa situação. Mas o ser humano, inevitavelmente, ele alimenta expectativa, inevitavelmente, ele alimenta algo sempre antes e aí é impossível dizer que a gente não vai alimentar uma certa expectativa sobre o relacionamento. O que a gente pode fazer é alimentar menos expectativas ou talvez expectativas mais reais, né? Alimentar coisas mais possíveis de acontecer. Ou também, quem sabe, quando as suas expectativas não forem atendidas, lidar com a situação de que aquele eu real dele, aquele eu que ali se mostra, é como ele é. E todo mundo tem defeitos e qualidades, não é verdade? O legal de um relacionamento é que não há ninguém perfeito. E que no início a gente procura aquele ideal, aquele indivíduo que é perfeito e que se encaixe nos nossos padrões ou até nos nossos desejos. Mas a verdade, gente, é que ninguém é perfeito. Que esse perfeito que você procura nunca vai encontrar. Então, todos nós, inclusive você, temos defeitos. E aí, uma relação vai se basear no quanto você suporta. Acho que a palavra não é suporta, mas no quanto você compreende e aceita e respeita os defeitos desse outro que tá contigo. Mas, se você passar um relacionamento e descobrir esses defeitos e passar todo o relacionamento querendo mudar o outro e querendo fazer com que esse outro deixe de ser isso que ele é para ser o que você gostaria que ele fosse, não vai dar certo. E aí, infelizmente, você vai ficar muito mais frustrada, você vai ficar muito mais decepcionada e as chances desse relacionamento não ir pra frente, não fluir e não dar certo é muito grande.